Eu queria aqui agradecer a 88 FM, que tem se colocado sempre de maneira solista. A família do 88 sempre tem colocado aí como uma grande parceira em temas assim tão relevantes, de tamanha importância para a sociedade, para as autoridades, enfim. Um tipo de assunto que não pode ser varrido para debaixo do tapete. Nós estamos aqui hoje para falar desse mês que eu vejo assim como um mês muito significativo, ainda mais para nós que trabalhamos no campo da saúde mental, que é o Setembro Amarelo, que a grosso em resumo significa a campanha que vai trabalhar sobre a prevenção do suicídio. Por que prevenção? Porque hoje nós já sabemos, inclusive segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Então o que está faltando? É informação, é mais encontros como esse, é mais trabalhos como esse, ações, atividades, campanhas dessa forma. Só assim a gente chega até a população, consegue esclarecer e, consequentemente, conscientizar sobre isso, dizer que o suicídio ele é um recurso que não deve nem ser cogitado. Por quê? Porque existe uma maneira muito mais criativa, mais bem adaptativa para ajudar a pessoa a sair daquele sofrimento que o machuca tanto, que o faz ver o mundo de forma menos colorida, né, e mais triste. Então o objetivo central, o foco do mês de setembro, mais precisamente do Setembro Amarelo, é justamente trazer esse tema e ajudar as pessoas, os familiares que estão lidando com essa situação, que é uma situação que nós reconhecemos que é barra pesada mesmo. Enfim, vamos ali para o senso comum, né? Como o senso comum lida com essa questão do suicídio. Algumas pessoas dizem o seguinte: quem quer se matar, se mata. Não vai ficar aí tomando remedinho. Isso é um grande mito. Boa parte das pessoas que cometeram suicídio, elas deram sinais. Precisamos ficar atentos nos sinais. Sinais que já foram até discutidos aqui, já foi falado, como às vezes o sinal não é tão explícito. A pessoa não vai chegar muitas vezes e dizer eu vou me matar, mas ela dá uns sinais do tipo: eu queria sumir, eu queria dormir, não acordar mais, eu queria desaparecer, eu queria viajar e não voltar mais. A gente tem que ficar atento. Sem contar outro sinal, outro indicativo muito claro que acomete mais jovens que adultos, que é, por exemplo, a automutilação. Houve um crescimento enorme, não só nesse público jovem de suicídio. A quantidade de jovens que está se matando é algo assim digno de epidemia, não é nem epidemia, talvez de pandemia. Eu não estaria exagerando muito, já que é um fenômeno mundial. Mas também o processo de automutilação. E muitas vezes esse processo de se cortar, de automutilação, ele é um processo que é um pedido de socorro. Veja, não é um pedido de socorro explícito, a pessoa não usa a boca, mas usa o corpo para falar. Sem contar também que tem outros sinais, porque como eu estava dizendo aqui outrora, muitas vezes a doença mental contribui para isso. A gente vê que 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno mental. 35% a quase 40% das pessoas que cometem suicídio são pessoas com transtorno de humor. Que transtorno de humor é esse? Depressão, transtorno bipolar principalmente. Mas aí vem a pergunta: todo mundo que tem depressão vai se matar? Não, isso não significa, mas a gente percebe que a depressão, a que situação ela leva? Até porque o suicídio é um sintoma da depressão, é um sintoma de um quadro de depressão maior. É um recurso que é usado para aqueles que vivenciam o sofrimento das psicopatologias, que é, como eu disse, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, um transtorno, enfim, de depressão, seja ela qual for. Como é que a gente pode prevenir isso? Primeiro, isso que nós já estamos fazendo está dentro do contexto da prevenção, não é? Falar do que é esse fenômeno, falar do tratamento, porque tem pessoas agora nesse exato momento que não conhecem. Eu até brinco que muitas pessoas acham que psicólogo ele dá conselho, né? E eu costumo dizer que quem dá conselho é a cabeleireira, é o dono do boteco, é o amigo do Facebook. O psicólogo ele faz ciência. Quando eu digo que ele faz ciência é porque ele tem uma técnica comprovada, que foi experimentada
foi aplicada e foi comprovada a sua eficácia. Então nós temos aí, eu vejo as pessoas buscam, colocam na sua agenda, ir no dentista uma vez por ano, ir no dermatologista uma vez por ano, fazer um check-up. Acho que deveríamos incluir dentro desse check-up, por que não, buscar um profissional, buscar uma psicoterapia, buscar um profissional que entende tudo isso. Porque todos nós vivemos uma correria muito grande, um estresse muito grande, isso precisa ser administrado. Antigamente, o estresse ele já chegou a ser positivo. Você usava ele para lidar com uma determinada situação e o corpo voltava ao seu estado natural. Hoje não. Hoje nós ficamos estressados 7 dias da semana. E isso contribui para um desequilíbrio químico, para um desgaste físico enorme. Nós temos aí, por exemplo, hoje a síndrome de burnout, que fala sobre isso, né? Ele não fala de cansaço, ele fala de um esgotamento, que síndrome de burnout, trazendo para o português, significa a síndrome do esgotamento profissional. Então muitas pessoas estão vivenciando isso, e isso são sinais. Esse tipo de informação é uma maneira de prevenir. Busque conversar, busque falar, não tenha vergonha. Esses conflitos não é coisa para se envergonhar, é uma coisa que todo mundo tem, mais cedo ou mais tarde. Então é preciso falar. Isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é sinônimo de falta de fé, falta de Deus no coração, não tem nada a ver. Então não tenha vergonha, não tenha medo de falar. Falar ainda é o melhor recurso. Do que a tristeza, qual a diferença de uma tristeza para uma depressão, que a gente vê que são diferentes, parecem iguais, mas não são. Essa questão do cansaço é aquele cansaço natural. É aquele cansaço, por exemplo, eu corro com meu filho todos os dias. Meu filho tem 1 ano e 1 mês, está aprendendo a caminhar. Aquilo é um cansaço, dá um cansaço, mas aquilo não me dá um esgotamento, aquilo não me deixa debilitado, aquilo não me faz desistir do mundo. Eu percebo que o que tem contribuído para esse cansaço patológico doentio é a cobrança. Como é que eu posso dizer? É a quantidade de demanda, é a sobrecarga. E aí vem a pergunta, você quer chegar aonde? Onde é que você quer chegar com tudo isso nessa correria? E nós vivemos tempos líquidos, onde a gente está correndo mais, onde o mundo está muito mais veloz. E aí vem a pergunta, será que não dá realmente para a gente botar o pé no freio e ir mais um pouco devagar? Onde é que a gente quer chegar a isso? A gente quer chegar só ao consumo, já que nossa sociedade é do consumo? Será que nós viemos na Terra para apenas consumir? Será que não dá para a gente produzir um pouco e consumir só o que é necessário? Eu estou falando consumir, minha gente, porque isso é um dos fatores. Hoje a nossa sociedade se resume no consumo. Vivemos para consumir, trabalhar para consumir coisas que a gente nem precisa. E isso tem contribuído também para o adoecimento. Há algum tempo nós falávamos da mesma forma que nós temos um colesterol bom e colesterol ruim, nós temos um estresse bom e um estresse ruim. Tem aquele estresse que ele ajuda a produzir, que ajuda a criar, que ajuda você a ir para cima. Agora, o estresse que nós produzimos hoje é um estresse improdutivo, é um estresse que manda cortisol, adrenalina para a corrente sanguínea, que libera mais ácido hídrico para o estômago, que adoece o corpo, né, a mente, enfim, e aí faz a gente querer fugir desse mundo mesmo. Porque também vem a pergunta, que sociedade é essa quem está construindo, por exemplo, que faz um jovem com 14 anos não querer viver mais, que faz um jovem com 15 anos desistir da vida aos 15 anos de idade? Que vida é essa que a gente está construindo para essa galera que eles estão querendo cada vez mais cedo desistir dela? Andrew Solomon, que é o autor de Demônio do Meio-Dia, que ele diz uma coisa muito interessante sobre a fala. A fala é um dos maiores prazeres da vida, e a vontade de se comunicar é enormemente poderosa em todos nós. As pessoas deprimidas perdem interesse em falar. As maníacas falam incessantemente. Através das várias fronteiras culturais, o meio mais consistente de melhorar o estado de espírito é a fala. Eu acho que essa parte, esse pequeno texto dele é muito bom e cai como uma luva, porque um dos lemas da nossa campanha é falar, né? Fale, não guarde, fale, grite, peça ajuda, desabafe. Então a fala é ainda o melhor recurso que nós temos. E é isso que eu deixo assim um recado para vocês. Procure falar, não guarde não, fale, peça ajuda. Pedir ajuda é sinal de maturidade.